ICFD 20 Danfoss, controle de degelo do evaporador. A válvula ICFD 20 da Danfoss desempenha papel fundamental em termos de eficiência energética no controle de degelo de evaporadores frigoríficos. Vamos entender hoje como isso ocorre e também de que forma podemos dimensionar, instalar e utilizar esse equipamento único no mercado de refrigeração industrial em termos de eficiência e controle. Como acontece o degelo de evaporadores? Antes de falarmos sobre a válvula ICF propriamente dita, vamos entender o que é o processo de degelo de evaporadores. Durante a operação de processos com temperatura negativa, em sistemas de congelamento, por exemplo, os evaporadores formam em sua área externa uma espessa camada de gelo. Esse gelo naturalmente forma uma barreira entre o fluido refrigerante, que está evaporando nas serpentinas do evaporador frigorífico, e o processo, interferindo diretamente na troca térmica do sistema. Desta forma, entre períodos, é feito um processo de injeção de gás quente no evaporador frigorífico. Esse processo é conhecido como degelo por gás quente. Durante o processo de degelo, o gás quente é injetado na parte superior do evaporador e retorna como líquido pela parte inferior do evaporador, depois de trocar calor com esta camada de gelo, cedendo temperatura, derretendo o gelo e, por fim, mudando de estado de gás para o estado de líquido novamente. O líquido resultante desse processo retorna para o separador de líquido, onde é bombeado novamente para o processo em circuito fechado. Degelo por pressão e drenagem. Qual é a diferença? Agora que entendemos esse processo, vamos entender como funciona o controle do degelo. Podemos controlar o processo de degelo de duas formas, através do controle de pressão ou do sistema de drenagem de líquido. O controle de pressão é o mais tradicional e difundido no mercado de refrigeração industrial. Porém, ele não apresenta a melhor eficiência em termos de economia de energia, elétrica e segurança de processo. Vamos entender o porquê. No processo de controle de pressão, definimos que a pressão de gás quente deve ser mantida em, por exemplo, 5,5 bar e ajustamos o piloto regulador de pressão da válvula pilotada, que é instalada na saída do degelo, conectando as tubulações conforme nós estamos vendo na imagem do quadro de válvulas que está na tela. Esse tipo de sistema funciona muito bem no início do processo, onde a camada de gelo ainda é muito espessa e o gás quente cede totalmente a sua caloria, virando líquido em praticamente a sua totalidade. Porém, quando o processo de degelo avança para o final, a presença de gás misturado com o líquido começa a ser crescente, não existindo mais gelo suficiente para a mudança total de fase da amônia de gás para líquido. O gás que retorna para o separador de líquido, logicamente, deve ser recomprimido pelos compressores, dessa forma consumindo energia elétrica na operação dos compressores. É nesse ponto que está a grande diferença da válvula ICF com o módulo de degelo por purga de líquido, conhecida como ICFD. O princípio de funcionamento da válvula ICFD é por drenagem de líquido. Através da sua boia interna, a válvula faz a retenção da amônia em estado de gás dentro do evaporador e retorna somente a amônia líquida para o separador. Na prática, esse fator de funcionamento traz dois grandes benefícios ao processo. O primeiro é que, devido a esta retenção, a eficiência e velocidade do processo aumenta, reduzindo o tempo do processo de degelo e trazendo mais velocidade ao processo como um todo, tanto ao processo de refrigeração quanto, consequentemente, ao processo fabril envolvido. O segundo, e não menos importante, é a economia de energia direta, devido ao retorno somente de líquido para o separador e a não necessidade de recompressão do gás refrigerante, que normalmente acontece na metade para o final do processo de degelo, quando o controle é por ajuste de pressão, como nós mencionamos anteriormente. A economia de energia varia muito de processo, regime, nível de controle e uma série de variáveis, mas pode chegar a ser de 20 a 30% em relação ao sistema atual.
Quando falamos de uma empresa com diversos evaporadores, essa cifra pode se tornar bastante significativa, trazendo economia e eficiência ao processo, ainda considerando o aumento de velocidade e capacidade de produção pelo tempo economizado no processo de degelo. Instalação e manutenção ICFD-20 Danfoss. Vamos compartilhar com você um modelo de instalação da válvula solenoide ICFD-20 em composição com um quadro de válvulas. Observe como a ligação é feita entre as linhas de controle, possibilitando o processo explicado anteriormente. Manutenção. A manutenção da válvula ICFD é muito simples, rápida e segura. Como os blocos de válvula ICF são construídos no conceito modular, você pode fazer a substituição dos módulos, drenando uma pequena quantidade de amônia dentro do bloco e fazendo a manutenção. Vamos entender quais são os módulos da válvula ICFD-20. 027L 1250, módulo válvula de bloqueio ICFAS-20 Danfoss. O módulo de bloqueio está presente no bloco de válvulas ICFD-20, com a função de bloqueio da válvula para eventual manutenção preventiva ou corretiva, ou mesmo alguma outra necessidade de operação envolvendo a válvula. 027L 1257, módulo solenoide ICFE-20 Danfoss. O módulo solenoide ICFE-20 Danfoss fará a função de abertura e fechamento da válvula, controlando a parte elétrica e autônoma do seu funcionamento. Esse módulo possui vedação por diafragma, sendo possível a substituição apenas do diafragma de vedação e não de todo o módulo em caso de vazamento ou manutenção preventiva. É desejável também fazer o teste de funcionamento da bobina em caso de não funcionamento elétrico. No caso da bobina apresentar falha, a mesma pode fazer com que a válvula permaneça aberta ou fechada, mesmo mediante diferentes sinais, vindos do controlador do quadro de válvulas que comanda o evaporador ou o equipamento em questão. 027L 1260, módulo de abertura manual ICFO-20 Danfoss. O módulo de abertura e fechamento manual ICFO-20 é utilizado quando a necessidade de operação manual da válvula se faz presente. Dessa forma, através de um eixo interno, esse processo ocorre entre a vedação da válvula e a sua sede principal de passagem de fluido, tornando o processo parcialmente e provisoriamente manual em caso de necessidade. 027L 1261, kit de gachetas ICF-20 Danfoss. O kit de gachetas de vedação para a válvula ICF-20 Danfoss é fornecido e utilizado em caso de manutenção preventiva da válvula e também em casos de manutenção corretiva, onde são constatados vazamentos. Por se tratar de um bloco de válvulas, a manutenção se torna mais segura e rápida, mas nunca dispensa o acompanhamento do setor de engenharia e segurança responsável pelo sistema de refrigeração industrial em questão. 027L 6701, módulo de degelo, boia ICFD-20 Danfoss. O módulo de degelo responsável pelo sistema de funcionamento por drenagem, através da sua boia interna, também é fornecido separadamente para o bloco de válvulas ICF-20 Danfoss. Vale salientar a necessidade do cuidado com o fluido refrigerante do sistema, tubulações e componentes, tal como a filtração e tratamento desse fluido, protegendo os componentes como a boia, válvulas de controle e outros utilizados na composição do sistema de refrigeração industrial.